Mais uma vez, uma boa noite, igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você está feliz nessa noite? Amém, né? Senhor, Ele é o motivo da nossa alegria. Estamos aqui na casa do Senhor para poder louvar e engrandecer o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Abra suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Quem não tiver aí na Bíblia, está ali no telão também. Os irmãos possam estar acompanhando a leitura da palavra, né? O tema da mensagem é gloriar-se na cruz, o único motivo da nossa glória. E diz assim a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Então essa é a palavra do Senhor, né? E aqui nós estamos vendo Paulo, né, falando, né, que o único motivo de glória dele é gloriar-se na cruz de Cristo. Mas por que disso? Por que a cruz? Nós estamos aqui nas quarta-feira, né, com o nosso tema mensal. E o tema mensal, né, diz assim: a cruz que muda tudo. Mas por que a cruz? Hoje é comum você passar em frente a uma igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, ter uma cruz. A gente tinha uma cruz aqui também, né? Tem até ali, meio apagada ali, mas tem a marca ali. Mas por que da cruz? E a gente vai olhar a história, né? A cruz, né, era o símbolo assim de maior humilhação, era o símbolo da pior morte, era as pessoas que eram mortas através da cruz. Porque quando a pessoa era pendurada na cruz, irmãos, ela não morria na hora, ela era pendurada lá naquela cruz e deixada para morrer. Então ela ficava ali sofrendo, agonizando até morrer. Então, mas por que essa cruz é tão importante para nós e tão importante para Paulo, a ponto dele falar que o único motivo de glória dele seria a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Por quê? Irmãos, a cruz, ela é o principal símbolo do cristianismo, porque ela representa o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus, simbolizando a redenção da humanidade, o amor de Deus e a vitória sobre o pecado. E eu estudando sobre isso, foi muito interessante, né, a cruz que a gente tinha aqui, porque era um coração com a cruz no meio. Por quê? A cruz de Cristo, irmãos, foi o maior ato de amor da história, foi o maior ato de amor que a humanidade poderia experimentar, foi a morte de Cristo na cruz. E ali, né, o Império Romano, os fariseus, né, achando que estariam dando uma morte, né, vergonhosa para Jesus, achando que estariam dando a pior morte para ele, mas na verdade eles estavam ali anunciando o maior ato de amor da história, o maior ato de amor que Deus demonstrou com a sua criação, entregando o seu filho para morrer em nosso lugar, entregando o seu filho para pagar o preço do nosso pecado, aquilo que era para mim, que era para você, a pior morte, a morte que nós merecíamos. O Senhor Jesus pagou naquela cruz por nós, irmãos. A cruz era um símbolo de tortura e maldição, mas foi transformado em um emblema de fé, de esperança e salvação, porque Cristo passou por ela. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você também deveria gloriar-se na cruz de Cristo, lembrar todos os dias dessa morte? Como eu falei na quarta-feira,
Nós acabamos de passar a Semana Santa, né? Semana retrasada aí, aonde é comemorada a Páscoa. E eu falei aqui, quantas pessoas colocaram em suas redes sociais alguma coisa relacionada à Páscoa, alguma coisa relacionada à morte de Jesus. Quantas pessoas, eu vi uma frase assim que foi muito usada, principalmente ela começou no domingo de Ramos, que é a semana, o domingo que antecede a ressurreição de Jesus. E as pessoas colocaram lá, em uma semana muita coisa pode acontecer. Eu creio que os irmãos aí que acompanham a rede social viu essa frase. Aí tinha os caracteres lá, tinha um ramos, tinha a cruz, tinha a coroa de espinhos, tinha o coração, porque em uma semana se concluiu tudo aquilo que as Escrituras apontavam para Cristo que deveria acontecer. E as Escrituras dizem, né, que é na plenitude dos tempos, e a plenitude do tempo foi a morte e a ressurreição de Cristo. Foi aonde se cumpriu o plano do Senhor para a salvação da humanidade. Foi aonde se cumpriu o plano do Senhor para salvar a minha e a sua vida. Foi na cruz, querido. Foi na cruz. E nós vivemos num mundo onde as pessoas gloriam-se em muitas coisas, gloriam nas suas conquistas, nos seus status sociais, na sua aparência, na sua religião, no dinheiro que tem, no carro que tem, nas coisas que possui. E nós vivemos no mundo da ostentação, né? É só você abrir a rede social hoje, você vai ver, parece que não tem derrota na rede social, né? A rede social só é coisa boa. Você abre a rede social, tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo comendo, bebendo, tá todo mundo festejando. Você não vê ninguém postar uma foto triste. A pessoa vai tirar uma foto, ela dá aquele sorrisão bonito, né? E deve, né? Você é criatura do Senhor, querido. Você é menina dos olhos de Deus, então você deve sorrir, você deve se alegrar, postar uma foto bonita. Mas o que chama atenção é que muitas vezes aquilo que está sendo postado não é a realidade na vida da pessoa. Por isso que eu falei da Semana Santa, as pessoas postando as coisas nas redes sociais, postando sobre a morte e sacrifício de Jesus, mas na verdade ela não reconhece aquilo na sua vida. Ela posta ali porque está na Semana Santa, é bonito a gente parecer religioso, postar uma frase de impacto, relembrar a morte de Jesus na cruz. Mas se eu não reconhecer que Cristo morreu naquela cruz para me salvar, de nada vale a Páscoa para mim, de nada vale eu comemorar a Páscoa, de nada vale eu não comer carne, só comer peixe. Eu acho que isso está acabando, né? Mas antigamente era muito forte isso, né? Na Semana Santa não pode comer sangue, você só come peixe ali, não comia carne vermelha. Mas o que é isso, irmão? É rito. Você está cumprindo um rito e não há mudança de vida, porque passou a Semana Santa, você leva a sua vida como se nada tivesse acontecido, e você está caminhando a passos lá para o inferno. Só que Paulo faz uma declaração radical. Ele rejeita toda forma de glória humana e escolhe apenas a cruz de Cristo. Irmãos, e a gente vai olhar para a história de Paulo. Quem era Paulo? Paulo falava vários idiomas, era religioso, e não era um religioso qualquer não. Paulo conhecia as Escrituras, irmão. Ele era zeloso pelas Escrituras, conhecia a palavra como ninguém. Então ele poderia se gloriar nessas coisas, por quem ele era. Tinha descendência romana, então ele poderia se gloriar em tantas as coisas. Mas ele escolheu apenas se gloriar na cruz de Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque ele teve um encontro com Cristo verdadeiro. Ele viu quem era Jesus na vida dele. Aquele homem, irmão, que era impecável em perseguir a igreja, em arrasar com os cristãos. Paulo pegava, arrastava os cristãos, jogava na prisão, matava. Mas o mesmo ímpeto que ele teve
para fazer isso, para perseguir, para maltratar, para prender os cristãos. Foi o mesmo ímpeto, a mesma vontade, a mesma força que ele teve para pegar o Evangelho de Cristo. E por isso, da mesma forma que ele perseguiu, da mesma forma que ele açoitou, que ele prendeu, ele foi perseguido, ele foi preso, foi açoitado, jogado na prisão, mas não deixou de proclamar o Evangelho da salvação. E através de Paulo, irmãos, quase todo o Testamento, Novo Testamento, foi escrito por ele. Suas cartas estão na palavra de Deus hoje, porque aquele homem, ele não parava de falar de Jesus Cristo, seja ele estando bem, seja ele estando mal, seja ele estando numa prisão. A maioria das suas cartas foram escritas de dentro da prisão. Jogavam ele na prisão, mas ele não parava de falar de Jesus, não parava de falar do amor do Senhor Jesus para aqueles que estavam lá soltos. Paulo estava preso, falando para aqueles que estavam lá fora: alegre-se no Senhor, perseverem-se no Senhor, sejam firmes e constantes na obra do Senhor. Paulo, esse homem, entendeu a mensagem da cruz na vida dele. Assim deveria ser na nossa vida, quando aceitamos a Jesus, quando entendemos esse Evangelho da salvação. A gente recebe, irmão, a gente reconhece que somos falhos e pecadores, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mas muitas das vezes, sabe o que a gente faz? Fica sentado num banco de igreja, ouvindo mensagem, cantando louvores. Fica sentado no banco de igreja, dando aleluia, glória a Deus, amém. Quantas pessoas estão lá fora se perdendo, morrendo, sem ouvir a palavra de Jesus. Então pegue o Evangelho. Então, e Paulo, ele se gloria na cruz. Isso é escandaloso, porque a cruz era um símbolo de vergonha, de maldição, de uma morte cruel. Mas mesmo assim Paulo diz: é nisso que eu me glorio. Por quê? Paulo se gloria na cruz de Cristo, porque nela está a justificação, irmãos. A cruz é o lugar onde Deus resolve o problema do pecado. O pecado, irmãos, ele é a separação entre Deus e o homem. É isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele cria uma parede onde o homem não consegue alcançar a Deus pelos seus próprios meios, pelas suas próprias obras. O homem não consegue, porque nós somos pecadores de nascença. Como Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e nós já nascemos com essa descendência pecaminosa. É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que nós precisamos ser justificados por Ele. Porque se for por nós mesmos, nós não conseguimos, irmão. Nós somos maus. Nós somos maus. Não há nada em nós que vai fazer que nós busquemos a Cristo. Até a nossa vontade de buscar Ele vem dele. E olha o que diz Romanos 5:1. Coloca aí para mim, moço. Romanos 5:1. A justificação. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É através da nossa fé em Jesus Cristo que nós temos paz com o Senhor Jesus, que nós temos paz com Deus. Na cruz, Cristo levou a nossa culpa, sofreu a nossa condenação e satisfez a justiça de Deus. E um ato assim muito importante que acontece quando Jesus está sendo crucificado naquela cruz. Jesus está ali sendo humilhado, pregado naquele madeiro, sofrendo, e a multidão olhando para Jesus, irmão, começa a zombar dele, falando: você não é Deus? Você salvou tanta gente, por que você não salva você mesmo? Por que você não desce na cruz? Por que você não sai daí dessa cruz? Jesus poderia descer daquela cruz. Jesus não precisava passar pela cruz. Ele poderia, com a palavra dele, fazer um milagre e sair dali. Mas por que ele não fez? Por amor a mim e a você. Cristo, ele pagou o preço na cruz. O pecado, ele não é aceito por obras, mas pela obra de Cristo. Foi por isso que ele não desceu.
Por isso que ele aceitou sofrer naquela cruz. Por isso que ele aceitou ficar ali, vendo as pessoas zombarem dele. E no final ele ainda fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quantas coisas, querido, eu e você, na nossa ignorância, já fizemos de mal. Quantas coisas que a gente não tinha consciência, a gente já fez. E hoje a gente olha para trás, olha para a nossa trajetória, vê o que Cristo fez, e a gente fala para o Senhor: Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia esse amor, porque eu não merecia ser salvo, mas o Senhor, com a tua graça, o Senhor me alcançou, e hoje nós estamos aqui, querido, ouvindo falar desse amor. Paulo se gloria na cruz, porque nela há redenção. A palavra redenção significa resgate. Efésios 1,17 diz assim: em quem, 1,17, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, foi o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria. Efésios 1,7, em quem temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Nós só temos a redenção, só temos esse resgate, porque Cristo derramou seu sangue por nós naquela cruz, porque Cristo pagou o preço. Ele nos resgatou, querido, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino, da sua maravilhosa luz. E hoje você pode ser chamado filho de Deus, porque Cristo te resgatou com preço de sangue. Você foi tirado do domínio de Satanás, querido. Cristo te resgatou. Você pode ter essa certeza hoje, porque Cristo pagou o preço de sangue naquela cruz. Cristo pagou o preço. Não foi ouro, não foi prata, mas foi com o seu sangue precioso, querido, porque era necessário. Só pode haver remissão de pecado se houver derramamento de sangue. Era assim na lei de Moisés. Quando você pecava, tinha que fazer um rito, tinha que se sacrificar alto para você ter perdão dos seus pecados. De acordo com o seu pecado, era um tipo de animal, mas todos tinham que haver um derramamento de sangue. E assim Cristo fez por nós, derramou seu sangue naquela cruz, para que houvesse essa remissão dos nossos pecados, para que Ele nos resgatasse do império das trevas e nos colocasse no império da sua maravilhosa luz. Você não pertence mais ao pecado, você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus naquela cruz, porque antes nós éramos escravos do pecado. E hoje, né, nós estávamos conversando eu e Vanessa conversando com a nossa filha. A gente passou ali na Fazenda Paraíso, né? Aí ela estava perguntando o que era a Fazenda Paraíso, né? Aí, sabe como é que é criança, né? Criança pergunta tudo. E a gente falou ali que era um lugar para dependente químico. E ela falou assim: o que é dependente químico, mamãe? E ali a gente explicando para ela, né, que era as pessoas que usavam drogas, né, que não conseguiam viver sem droga, iam para ali para se tratar, para tentar se libertar. E os dependentes químicos, irmãos, eles são escravos das drogas. Eles não conseguem viver sem as drogas. E eles passam por esse processo, né? E é um processo muito doloroso, quem acompanha sabe. Uma pessoa deixar de usar a droga, porque o corpo ele pede. O corpo é o que o nome realmente diz, né? Dependente. O corpo fica dependente, irmão. E só a pessoa que já parou de usar sabe como que é a agonia de você ficar sem usar algo que você usava constantemente. A carne começa a tremer, começa a pedir. E o pecado, irmão, ele não é diferente na nossa vida. Nós também éramos escravos do pecado. E quem não está em Cristo é escravo do pecado, irmão. E por si só,
não consegue se libertar dele, não consegue largar ele. Você conhece quantas pessoas lutam para largar as drogas? Quantas pessoas lutam para largar a bebida alcoólica? Quantas pessoas lutam para largar o cigarro? Estou falando isso porque são as coisas que a gente vê, que a gente acompanha. E tem pessoas que falam assim: quando eu largar o meu vício, eu vou para a igreja. Mas a questão não é ir para a igreja, a questão é aceitar Jesus, porque é Cristo que faz a transformação na nossa vida, querido. Aquilo que a gente não consegue fazer, Ele faz na nossa vida. Aquilo que a gente acha que não é capaz, Ele realiza em nós. É assim que Deus faz, querido. Às vezes Ele pega um cara que não é nada, Ele pega uma mulher que não é nada, e Ele coloca lá em cima, não para a pessoa aparecer, mas para falar que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, querido. Para dizer para você que você não é mais escravo do pecado, porque Ele te libertou, porque Ele te curou, porque Ele te redimiu e te salvou. Então, porque outrora nós estávamos no domínio do pecado, agora quando nós olhamos para a cruz, lançamos sobre ela a nossa dor, o nosso pecado, e conhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, querido. Agora nós não somos mais dominados pelo pecado, agora nós somos dominados por Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, amém? É Ele, querido, é Ele que faz a obra em nós, é Ele que realiza em nós um milagre, que a salvação também é um milagre na nossa vida, porque se fosse por nós mesmos, nós não alcançaríamos ela. É a graça do Senhor sobre a nossa vida. Paulo se gloria na cruz de Cristo, porque nela há reconciliação. O pecado, irmãos, nos tornou o inimigo de Deus. É só você olhar a história da criação, você olhar lá Gênesis, e é interessante, né? Porque Deus, Ele cria o homem, coloca o homem no jardim, cria a mulher para ser sua auxiliadora, e ali o homem está no jardim, feliz, comendo, bebendo, botando o nome nos bichos, Luiz. Olhou para a vaca, nossa, aqui tem nome de vaca, vou dar o nome de vaca para ela. Olhou para o leão, é feroz, é leão, seu rei da selva, coisa maravilhosa, né, Sil? Só dando nome por bicho, comendo, bebendo. De tarde recebi a visita de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão, esse relacionamento. Os caras estavam no paraíso, estava tudo perfeito. Deus vinha, falava com ele. E aí, Adão, como é que tá? Adão felizão lá na dele, né, com Eva. Ô Senhor, tá tudo bem aqui, maravilha. Hoje eu botei nome ali no macaco ali, olhei para aquela fruta ali, botei o nome de banana, e tá tudo tranquilo aqui no paraíso. Então tá bom, Adão, é isso aí, continua aí. Olha que coisa maravilhosa, tudo que Deus faz é bom, meu irmão. E Adão e Eva estavam ali experimentando essa maravilha. Só que aí vem o inimigo, né? O inimigo, ele não gosta de ver ninguém feliz, né? O inimigo, ele não gosta de ver ninguém feliz. É por isso que quando você está feliz demais, alguma coisa acontece, né, Lucimar? Alguma coisa acontece na nossa vida para tentar tirar a nossa felicidade. Porque a palavra fala que na presença de Jesus, a plenitude de alegria. Mas o inimigo, ele não fica. Então ele foi lá, jogou o seu veneno, né? E ali o pecado entra no jardim. E há aquela separação. Só que Deus ainda vem. Deus vem no jardim. Sabe por quê, querido? O pecado, ele não muda Deus. O pecado, ele muda a gente. Deus, ele vai continuar sendo o mesmo. Adão e Eva pecaram, só que Deus continua o mesmo. O seu intuito sempre foi o mesmo. E ali Deus vai ao jardim depois que eles pecam. Deus quer se relacionar. O que acontece? Adão e Eva já não aparecem ali felizes para o Senhor.
eles se escondem da presença de Deus, porque o pecado cria essa barreira. É por isso, querido, quando você está em pecado, parece que Deus está distante, parece que a gente fala e Deus não está ouvindo, parece que tem um peso nas nossas costas e a gente não consegue, porque há essa barreira. Nos tornamos inimigos de Deus através do pecado. E olha que a palavra fala para nós em Colossenses 1:20. Olha o que Cristo fez por nós. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O Senhor fez a reconciliação, querido, e foi o seu sangue naquela cruz derramado em favor de nós, nos trouxe de novo essa paz, e agora nós temos essa paz. E é interessante porque eu estava conversando com a irmã Maria, né, irmã Maria? E a irmã Maria tinha o mesmo medo que eu. A gente conversando ali, né, a situação, ela me contou a situação que era a mesma situação que eu passava. Eu sempre falo isso aqui, repito muito isso aqui, né? Mas era a questão do medo, a questão do medo. E quando a gente não tem Cristo, a gente não tem a certeza para onde a gente vai, a gente não sabe para onde a gente vai. E é por isso que a Bíblia fala, né, que há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas que no final nos levam à morte. Está lá em Provérbios. E essa incerteza, queridos, cria em nós esse medo, porque inconscientemente a gente sabe que está caminhando para a morte. E ela compartilhou, e era o mesmo medo que eu, que a gente, era o medo da morte, né, dona Maria, não é isso? E ela falou assim com a certeza, que é a certeza que eu tenho hoje. Hoje eu não tenho mais o medo da morte, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. A gente vai para a glória, a gente vai estar no céu com Cristo, querido. E hoje eu tenho essa certeza, eu posso bater no meu peito e dizer que eu sou um salvo para a honra e glória do Senhor, porque eu aceitei, reconheci seu sacrifício na cruz por mim. Então, o verdadeiro amor, o maior ato de amor de Jesus na cruz, ele lança fora todo o medo. Então, hoje nós temos paz. Na cruz, a ira de Deus foi satisfeita, porque a ira de Deus, irmão, ela não é com o ser humano, mas é com o pecado. A separação foi removida e a paz foi estabelecida, querido. Hoje você tem a paz, porque Cristo nos reconciliou com Ele na cruz. Está lá em 2 Coríntios 5. Ele nos deu o ministério da reconciliação, querido. Nós somos esses agentes hoje. Você que recebeu o Evangelho na sua vida, você tem esse compromisso de levar a mensagem e vai reconciliar o mundo com Deus, assim como alguém levou essa mensagem para você, pregou para você, querido, e você reconheceu, seus olhos se abriram, você reconheceu que você era um pecador, que você precisava de Cristo na sua vida para obter a salvação. Assim deve ser você também, que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levar a reconciliação do mundo com Deus. É sua obrigação como servo do Senhor Jesus. Agora Deus não é mais juiz condenador, porque é assim que muitas pessoas olham para Deus. Pecou, está condenado, pecou, está no inferno. E eu estava vendo um debate na internet, né? Aquela Luana Piovani, né? Deu uma declaração aí na internet aí que falou que os evangélicos no Brasil é a pior raça que pode ter. Ela deu essa declaração. E nós, como igreja do Senhor, sabemos que não é assim. Nós temos um amor do Senhor da nossa vida e levamos esse amor do Senhor também. A igreja séria, a igreja de Cristo, ela trabalha, ela ajuda o necessitado, ela leva o amor através do alimento, ajuda quem precisa, mas não é só ajuda material,
é ajuda espiritual também. Ela pega aquela pessoa que está pensando em tirar a própria vida, fala de Jesus, mostra o amor de Jesus, aquela pessoa desiste. A igreja séria, ela trabalha. Os verdadeiros cristãos multiplicam o amor do Senhor. Mas por algumas pessoas no Brasil, a igreja evangélica tem essa imagem, porque não são pessoas comprometidas com a verdade do Evangelho, não são pessoas comprometidas com a cruz de Cristo, não se gloriam na cruz do Senhor, mas nos seus próprios meios, seus próprios feitos. E às vezes a igreja mais condena do que resgata. Às vezes a igreja mais condena do que resgata. Sabe por quê, irmão? Quando o irmão nosso, membro de igreja, peca, às vezes a igreja é a primeira a virar as costas para ele, de vez em estender a mão. E sabe o que a gente faz? A gente chuta a pessoa para fora, a gente manda ele embora. E sabe o que a gente faz? Vai evangelizar para buscar outro. Loucura, né, Chico? A gente manda o cara embora que está aqui conosco, o nosso irmão, e vai lá evangelizar para pegar outro. De vez a gente estender a mão para aquele que está caído aqui e levantar ele, para ele, a gente somar força e ir lá buscar aquele que está perdido lá fora, caminhar. Mas muitas das vezes algo acontece, mas aqui na Betânia isso não acontece não, tá, irmãos? Aqui a gente é crente, salvo no Senhor Jesus, a gente estende a mão, amém? Amém. Mas é por isso que algumas pessoas não entendem por que a gente usava o termo, né, pastor, de excluir, né, quando a pessoa pecava, né? A gente levava para a sessão, são coisas que a gente cria, irmão, como ser humano, às vezes pensando em fazer o bem, e às vezes a gente está fazendo mal. Aí fazia aquilo, né? O irmão pecou, aí o irmão, olha só, às vezes era descoberto, né? Mas às vezes o irmão confessava, o irmão estava arrependido, aí levantava a sessão, e a igreja votava, excluía. A gente excluía. E hoje não tem o termo mais exclusão, né? Mas olha o que a gente fazia. O cara pecou, se confessou, e às vezes está precisando de uma mão estendida, e às vezes a gente virava as costas. Mas Deus está mostrando aqui, ó, Ele pagou o preço, querido, para nos reconciliar com Deus. Nós também não merecíamos, nós somos pecadores, não merecemos, né, Antônio? Somos falhos, não merecemos, não somos melhor que ninguém, irmão, não somos melhor que ninguém. Eu olho para Paulo, irmão. Paulo poderia bater no peito, falar que era o melhor dos apóstolos, era o mais instruído, falava vários idiomas, os outros eram pescador, eu que estava lá trabalhando, não sabia nada. Mas Paulo nunca se gloriou, Paulo sempre se diminuía, porque ele entendia que quem deveria aparecer na vida dele era Cristo, e a cruz, a mensagem da cruz. Por isso que ele deu essa declaração: em nada, querido, em nada eu me glorio a não ser na cruz de Cristo, porque ele podia. E agora Deus já não é mais juiz, agora Ele é Pai, querido. Ele é Pai, e você é filho amado do Senhor. E se você está aqui nessa noite, ainda não se reconhece como filho amado de Deus, querido, reconheça o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Reconheça a mensagem da cruz. Reconheça que você é um pecador e aceite Jesus como seu Salvador, e Ele vai te dar o direito de ser chamado filhos de Deus. Quarto e último ponto: Paulo se gloria na cruz porque nela há transformação. Só na cruz há transformação, querido. A cruz apenas não salva, não apenas salva, mas ela muda quem a gente é, querido. E isso é poderoso, irmão. Ela muda quem nós somos. E eu gosto muito disso aqui, irmão.
eu sempre vou falar disso. Cristo, Ele muda a nossa vida. Cristo muda quem nós somos. Às vezes a gente acha que é o pior do ser humano. Às vezes a gente olha para a pessoa, acha que a pessoa não tem mais jeito, querido. Quantas vezes a gente olhou para alguma pessoa e falou: isso aí não tem jeito. E essa deveria ser uma frase que nunca deveria sair da boca de um cristão: esse aí não tem jeito. Se você já falou isso, querido, se você fala isso, nunca mais fale isso, porque se houve jeito para mim e para você, há jeito para qualquer um. E olhe para a minha vida, você pode olhar para a sua vida e a transformação que Cristo fez em você e ainda faz, porque ainda nós somos carne. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nesse corpo, nós seremos pecadores, mas não pecadores qualquer. Somos pecadores que se arrependem, pecadores que buscam ser melhor a cada dia, pecadores que permitem ser transformados por Ele dia após dia, melhorando após dia, às vezes caindo, mas sempre levantando, às vezes caindo, mas o Senhor erguendo a mão para nós e a gente segurando na mão dele e caminhando, nunca parando, querido, porque Cristo tem feito uma obra grandiosa na nossa vida, amém? Cristo, Ele nos transforma, querido. Aquele viciado que estava lá no domínio das trevas, Cristo transforma, pega ele, e agora ele não é mais um viciado, ele não mais tem domínio do pecado, agora Cristo governa a vida dele, ele vive para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele faz, irmão, só que cada pessoa tem um processo, cada pessoa vai ter um tempo. Às vezes Deus vai pegar uma pessoa no estalar de dedo, pronto, transformou, o cara mudou de vida de uma hora para outra. Mas só que o outro, Cristo vai pegar e ele vai andar um passo de cada vez, devagarzinho, vai dar uma escorregada de vez em quando, mas ele vai estar ali, irmão, caminhando. E não quer dizer que ele é menos crente do que o outro que foi transformado de uma hora para outra, não. Cristo também está fazendo a obra na vida dele. Então, entenda isso, cada um tem o seu tempo. O que importa é a gente continuar olhando para a cruz de Cristo. Olha essa imagem, para refletir nessa imagem. É um homem no caminho, e lá no final desse caminho tem uma cruz, só que ali do lado tem uma Bíblia. E por que tem uma Bíblia ali? Ele poderia seguir o caminho? Porque, irmãos, essa aqui é o nosso manual de vida, de prática e de fé. É por ela que nós vamos caminhar, é por ela que nós vamos andar, é por ela que nós vamos chegar no alvo, obedecendo cada mandamento do Senhor Jesus na nossa vida, deixando que Ele nos transforme no meio desse caminho. A cada passo que a gente dá, o Senhor está te transformando, querido. A cada passo que você dá, Cristo, Ele está trabalhando na sua vida, está te fazendo uma pessoa melhor. Não para você chegar lá na frente e falar assim: não, agora eu sou perfeito. Não, mas para você estender a mão para aquele que está lá no começo da caminhada, para falar para ele assim: ó, irmão, o caminho é difícil, você vai passar por luta, vai passar por dificuldade, porque seguir a Cristo, querido, não é só vitória não. Seguir a Cristo não vai ser só maravilha não, como se estivesse lá no jardim, não. Seguir a Cristo, você vai passar por um caminho difícil. A palavra de Deus já fala: o caminho largo, ele vai te levar à morte, mas o caminho estreito, ele vai te levar à vida. No caminho estreito vai ter espinho, vai ter pedra no meio do caminho, e você vai ter que andar por ele, você vai ter que passar por ele. E o que é isso que significa? É a dificuldade da vida, é a dificuldade do nosso dia a dia, que a gente vai ter que enfrentar, que a gente vai ter que passar. Se eu perguntar aqui, quem não tem problema aqui? Tem alguém aqui que não tem problema? Se tiver, me fala aí que eu vou colar contigo para pegar a receita. Mas não tem, a gente tem nossos problemas.
A gente tem as nossas dificuldades e a gente reconhece, mas só a diferença é que a gente vai andar por esse caminho, querido, e a gente não vai andar sozinho. Cristo, ele deixou uma promessa para cada um de nós. Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e Ele está aqui segurando a nossa mão, querido, para a gente não cair. Ele está aqui nos fortalecendo, Ele está aqui nos mostrando o caminho por onde que a gente deve andar. É o Senhor que faz em nós. Hoje, na lição aqui de manhã, a gente estava falando sobre chamado, sobre aquilo que a gente é chamado, e muitas das vezes a gente dá desculpa para Deus, para aquilo que Deus nos chama para fazer. Deus, Ele te está chamando para fazer uma grande obra, querido. Então você tem que se colocar disponível nas mãos do Senhor. A cruz muda quem nós somos, querido. Eu olho para a minha vida e é interessante isso, porque quando o Manassés estava falando da lição aqui, e ele citou muito Moisés, né? Quando Deus chama Moisés, e Moisés dá desculpa, eu não sei falar. Eu não sei falar. E ele até brincou. Até hoje, isso é a maioria da desculpa das pessoas quando chamam, né? E olhando para a minha vida, irmão, eu era uma pessoa que xingava muito. Eu falava muito palavrão, falava muita gíria. Até hoje eu ainda falo alguma coisa, mas quando eu aceitei Jesus na minha vida como o Senhor Salvador, foi uma coisa que eu coloquei para Ele: Senhor, muda meu jeito de falar, muda a minha fala, Senhor, porque não condiz uma pessoa que está em Cristo ficar falando palavrão. E hoje, irmãos, eu não consigo nem ficar perto de uma pessoa que xinga, que fala um palavrão. Eu não consigo. E Deus ali, Ele foi trabalhando na minha vida e foi transformando. Eu ainda não tenho a melhor oratória, minha esposa que o diga, minha esposa briga comigo todo dia. Ela briga comigo todo dia: você tem que falar melhor, tem que fazer um curso de oratória, você vai ser um pregador, está fazendo teologia, vai ser um pastor, e não pode ficar falando desse jeito. E eu sei, tem que melhorar, mas aquele que começou a abrir a obra aqui, Ele é fiel, e Ele vai cumprir na minha vida, Ele vai cumprir na sua vida, querido. Você tem que crer que Ele vai cumprir a mudança que precisa ser feita na sua vida. Deus, Ele faz, querido, mas nós precisamos reconhecer o seu sacrifício naquela cruz por nós, porque Ele é fiel, e Ele não desampara nenhum dos seus filhos, querido. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo, querido. Ainda que a caminhada seja difícil, ainda que no meio do caminho você vai passar por caminhos árduos, você vai enfrentar dificuldade, né, Carlinhos? Você vai passar pela prova, mas entenda uma coisa, querido: você está no domínio do Senhor Jesus, você está no reino dele, e quando nós estamos no reino do Senhor Jesus, tudo vai bem na nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Creia, irmão, creia que Ele pode fazer na nossa vida aquilo que a gente não consegue. Ele faz, Ele realiza na nossa vida, querido. Vamos continuar caminhando, olhando para a cruz de Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecendo que nós não somos nada, sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada somos, mas nele tudo nós podemos, porque isso que Paulo declarou: em Cristo nós somos mais do que vencedores, querido. Você é um mais que vencedor. Você já venceu, querido. Você já venceu porque Cristo te salvou. Então, na cruz, querido, o velho homem morre. Na cruz, uma nova vida começa. O mundo perde o seu poder sobre nós. É por isso que Paulo vai declarar, quando ele fala que ele se gloria na cruz de Cristo, que agora ele está crucificado para o mundo e o mundo para ele. Nada mais no mundo atrair a vida dele, querido. Assim deve ser a nossa vida. A gente tem, quando reconhece Cristo,
a gente tem que continuar caminhando, olhando para o céu, olhando para a cruz de Cristo, olhando para Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, agora, quem vive na cruz não vive mais para o pecado, mas vive para a Deus. E para terminar, irmãos, eu só quero contar uma ilustração. Imagina um homem condenado à morte. Aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, mas nos Estados Unidos tem. E você imagina um homem que está ali no tribunal ali, e o juiz dá a sentença: condenado, e é condenado à morte. De repente, naquele tribunal, entra alguém e diz assim: eu vou morrer no lugar dele. E o juiz ali aceita, o condenado sai, o inocente entra. O inocente toma o lugar do culpado, e o culpado sai livre. Aí eu te pergunto, esse homem que era culpado saiu, ele se gloriaria em quê? Na sua vida antiga, nos seus erros, ou naquele ato que o homem fez por ele? Isso é uma resposta, não? Ela não tem resposta. Para um vai ser uma coisa, para o outro vai ser outra. Porque quando eu não reconheço o sacrifício de Cristo, o culpado somos nós, e Cristo foi o que tomou o nosso lugar. A sentença de morte era nossa, mas Cristo, Ele pagou por nós. Então, quando eu não reconheço o sacrifício de Cristo, continuo vivendo a minha vida da mesma forma, eu não reconheço o sacrifício dele, eu não reconheço que Ele morreu no meu lugar, e vou continuar praticando. Mas quando eu reconheço que Ele morreu em meu lugar para me salvar, agora eu vou viver a vida de forma diferente. Minha vida só vai existir por causa daquele que morreu por mim. Isso é a cruz, isso é o Evangelho. Para que nós tenhamos vida, Cristo morreu em nosso lugar. Então, não tenha orgulho de quem você é. Você é bem sucedido profissionalmente, você tem vários bens, tem fama, tem tudo. Não se glorie na sua religião, achando que a gente é melhor que os outros porque a gente é evangélico. Não se glorie nisso. Não se glorie nas suas obras, querido, porque a obra por si só ela não salva ninguém. Mas se glorie na cruz de Cristo, porque nela está a sua salvação, nela está a sua nova identidade, e nela está a sua esperança, porque a nossa esperança ela é viva, porque da mesma forma que Cristo morreu em nosso lugar, pagou o nosso preço, pagou o preço pelo nosso pecado, Ele ressuscitou, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então creia nessa mensagem, creia nisso. Cristo está chamando você, querido. Cristo está te chamando à cruz, ao arrependimento. Cristo quer transformar a sua vida, assim como Ele fez com a minha, fez com vários outros aqui. Cristo hoje está te dando a oportunidade de reconhecer que Ele morreu e morreu na cruz para te salvar, como está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele quer te dar a vida, querido. Deus, Ele quer te abençoar, mas você precisa dar o passo. Deus está te chamando para fazer como Paulo, a abandonar tudo e a gloriar-se na cruz de Cristo, a reconhecer o seu sacrifício naquela cruz. Quem entende a cruz nunca mais precisa provar seu valor, porque já foi amado em um amor incondicional. Deus, Ele já fez a sua obra na cruz, e Ele não te pede nada, querido. Jesus, Ele não pede nada,
Ele te chama assim como você é. Venha à cruz de Cristo e deixe que Ele transforme a sua vida. Ele vai transformar para melhor e vai te dar essa paz que excede todo entendimento. Ele vai lançar fora todo medo e você não vai ser mais escravo do pecado. Agora você vai viver para a honra e glória do Senhor. Deixe que Ele domine a sua vida. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome na beleza da Tua santidade, Pai. O privilégio de podermos estar aqui, ter ouvido a Tua palavra, e pedimos que a mesma possa produzir frutos em nossos corações. Abençoa, Deus, a Tua igreja, nos concedendo uma semana de paz, uma semana de estreitamento, de intimidade contigo, e que nós possamos, para a honra e para a glória do Senhor, continuar avançando e sendo, Senhor, a cada dia melhores do que nós já somos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.